Bom dia, irmãos. Graças e paz. Amém. Vamos estar... Obrigado. Acende a luz aqui, por favor. Está meio escuro aqui. Muito bem. Gostaria de compartilhar com os irmãos o texto do livro de Marcos. Pega a sua Bíblia aí. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso de 1 a 9. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso de 1 a 9. Marcos 14, de 1 a 9. Dali a 2 dias, era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Amém? Amém. Nós vamos ter mais um momento de oração, vamos orar, pedir que Deus possa nos abençoar, que o Espírito Santo possa dirigir cada um de nós, possamos entender a sua palavra e guardar no nosso coração. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por mais um dia que podemos estar participando, ó Deus, como corpo de Cristo, como igreja. E nesse momento, queremos pedir a tua direção, queremos pedir que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, a fim de que possamos entender a tua palavra. A sua palavra que é vida, a sua palavra que é espada, a sua palavra que transforma, ó Deus, e que possamos hoje entender a tua mensagem, a fim de que possamos cada vez ser mais parecidos com o Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse é um texto, né? Volta para mim no 1. Bastante conhecido já, né? Creio que todos aqui já leram esse texto, já ouviram falar a respeito desse fato que aconteceu, né? Onde Jesus foi agraciado, foi abençoado ali, né? Então, é um texto que todo mundo já conhece. Mas eu queria nessa manhã apresentar mais do que apenas a leitura que nós temos desse texto. Mais do que ele apenas nos demonstra como palavras. Mais do que a gente pode perceber como o ato de alguém que estava diante de Jesus. Mas eu queria que nós olhássemos para esse texto e a dimensão tão grande da atitude que essa pessoa teve, né? E esse texto começa falando o seguinte, contando um pouco do que estava para acontecer com Jesus. Diz o texto,
Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e escribas o procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Verso 2. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Volta no verso 1 para mim. Irmãos, o que era a festa da Páscoa? A festa da Páscoa era a festa da celebração dos judeus. Né? Não só a festa da Páscoa, também a festa dos pães asmos. Né? Aonde o que acontecia? Toda a nação de Israel se reunia em Jerusalém para celebrar a festa. Quando o povo saiu do Egito, quando o povo foi libertado por Deus, eles celebravam a Páscoa. E era uma celebração muito grande. O que acontecia ali? Só para você ter uma ideia, a população de Jerusalém quintuplicava. 5 vezes mais era a quantidade de pessoas que se dirigiam para Jerusalém para poder celebrar a festa da Páscoa dos Pães Asmos. Então era um alvoroço, né, muito grande. Mas existia o quê? Uma preocupação já entre os sacerdotes e os fariseus. Por quê? Eles procuravam prender quem? Jesus, o Messias. Porque já não estavam mais suportando o alvoroço. A celebração da Páscoa provavelmente já não seria a mesma. Porque Jesus, dado o seu ministério, tudo que ele vinha fazendo, as pessoas falavam de Jesus, as pessoas queriam saber onde estava Jesus. E o que acontecia ali? Os líderes, os fariseus, os chefes religiosos da época, procuravam como iam prender a traição, né? A gente sabe que foi isso mesmo que aconteceu. Jesus foi traído. E como matariam Jesus? Como a religião às vezes ela é perigosa, né, irmãos? Estavam celebrando a Páscoa, aquilo que Deus fez para a nação de Israel, para o povo de Israel, e ao mesmo tempo eles estavam o quê? Maquinando matar o próprio Deus. Que lógico, para eles não era, mas nós sabemos que era o Messias. Mas eles estavam maquinando, celebrando a Páscoa, celebrando ali a festa, celebrando o que Deus tinha feito por eles, mas na mente deles eles estavam maquinando como ia matar um homem. Que na cabeça deles era o quê? Um rebelde, um contraventor, um falso profeta. E era isso que eles estavam fazendo. Eles procuravam como prenderia a traição e o matariam. Por outro lado, o que eles começaram a pensar? Verso 2. Pois diziam, não vamos fazer isso durante a festa. Vamos esperar, né, acabar a festa. Por quê? Porque é perigoso. Para que não haja tumulto entre o povo. Imagina, né, durante toda aquela celebração, aquele povo todo lá em Jerusalém, né, celebrando. Era uma festa muito grande. Tudo acontecia lá. O governo daquela época não era em Jerusalém, era em Cesareia, uma cidade próxima, onde ficava o governo. Mas tudo se deslocava para lá. Os guardas, os soldados, até o próprio governante, né, tinha uma residência que ficava lá. Tudo acontecia lá na celebração da festa. Então, era algo muito importante. E qual que era o medo deles? Nós não estamos suportando mais Jesus, mas agora nós vamos ter que esperar acabar a festa para a gente poder fazer isso de uma forma mais tranquila. Vamos celebrar e vamos procurar matar esse homem que era Jesus. Irmãos, daqui o texto parte para um outro cenário. Verso 3. Vai dizer que Jesus ele estava onde? Em Betânia. Então diz assim o texto: estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Muito bem. Esse texto, irmãos, ele é citado nos 4 evangelhos. Em todos eles, Mateus, Marcos, Mateus capítulo, aqui, verso 26, Lucas 22, Marcos 14, que é o que a gente está lendo agora, e também
no Evangelho de João, capítulo 12. Em todos os evangelhos, esse texto é citado. Raríssimos são os textos bíblicos que são citados em todos os evangelhos. Não são todos. Né? Isso demonstra a importância de que tem esse texto. Né? E o que esse texto traz de informação muito importante para nós? Estando ele em Betânia, reclinando na mesa em casa de Simão leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosismo de perfume de nardo puro. Aqui não dá para a gente saber quem que é a mulher. Mas lá no Evangelho de João, capítulo 12, ele dá para a gente não só, né, quem era essa mulher, mas o que ela estava fazendo lá. Quem sabe quem que é essa mulher? Maria, irmã de Lázaro. Né? Lá no Evangelho de João, ela é citada como Maria, irmã de Lázaro. E o que é mais importante? Né? Quando a gente olha para essa Maria é aquela mesma lá, que estava aquela vez lá sentada aos pés de Jesus, quando Marta, sua irmã, né, estava lá fazendo seus afazeres, e ela estava lá ouvindo Jesus. Maria sempre esteve muito próxima de Jesus. E nesse texto aqui, irmãos, vai acontecer algo muito importante. Diz aqui que ela estava... Qual que era o costume da época? Né? Vamos imaginar, Jesus chega na casa, estando em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Simão, o leproso. Por que será que eles colocam nesse texto aqui o leproso? Será que esse homem ainda era leproso? Não. Se ele fosse leproso, ele não poderia estar ali sentado à mesa com os outros participando. Esse texto cita pelo menos Simão, o leproso, porque muito provavelmente ele foi leproso um dia. Mas aquele homem não era mais leproso, muito provavelmente porque o Senhor Jesus já também o havia curado. E eles estavam ali celebrando. Quem que era a mulher? Maria. Diz o texto que eles estavam reclinados à mesa. Qual que é a ideia de reclinados à mesa, né? No costume judaico, a mesa não é igual à mesa que a gente tem. Né? Não é a mesa alta com a cadeira, a gente senta para comer. Não. Era uma mesa bem baixinha, né? Onde as pessoas se sentavam ao chão, né? E reclinavam, né? Se apoiavam com o cotovelo assim e comiam naquela mesa. Então, basicamente a pessoa ficava como? Meio quase que deitada, né? De lado assim, apoiado, reclinado, comendo a mesa. E diz aqui o texto, né? Que essa mulher veio trazendo um vaso de alabastro com um preciosismo perfume de nardo puro. Quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Maria veio, né, muito provavelmente por trás de Jesus. O que ela fez? Ela derramou o vaso. O que ela fez? Ela quebrou o vaso. Ela quebrou o vaso. E o que é o alabastro? O alabastro é uma pedra, é um vaso de pedra, uma pedra rosa e branca, né? Também bem precioso. Né? Esse é o alabastro. Mas é uma pedra, né? E essa pedra é um vaso que era guardado ali, esse preciosismo, esse precioso perfume de nardo puro. No texto lá de Mateus, vai dizer que provavelmente tinha quase meio litro de perfume ali, de nardo puro. E lá também diz que esse era um perfume muito precioso, muito caro, difícil de ser encontrado. E o valor aproximado desse perfume era de mais ou menos 300 denários que tinha lá dentro. O que era 300 denários? Cada denário era aproximadamente um dia de trabalho de uma pessoa. Então, vamos ter uma ideia aqui. 300 dias de trabalho hoje de qualquer trabalhador aí, né? Se for um dos mais simples aí, no mínimo ele vai custar hoje uns 3 mil reais, vamos dizer assim, né? Então, aquilo tinha um valor muito, muito alto, muito grande,
né? Mais ou menos 300 dias de trabalho para se conseguir meio litro daquele denário, daquele perfume. O que é o nardo puro? O nardo puro é um matinho seco, né? Que ia se extraindo ali, quando ele era quebrado ali, existia um modo de prensar aquilo ali, e ali saía ali 1 grama, 2 gramas de cada galinho daquele, e ia sendo acondicionado nesse vaso de alabastro. Então, gente, não era uma coisa tão simples. Não é igual a gente, né? Ah, eu quero comprar um perfume caro. Você vai lá no, não sei, Boticário, na internet, aí você compra, né? Tem dinheiro, não, o nardo era algo que precisava ser comprado. Não comprado, era algo que tinha um custo muito grande para você construir, para conseguir ter aquilo lá, né? Muito bem, e diz o texto que ela foi lá, pegou esse vaso, né, de alabastro com o perfume precioso, caro, quebrando, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. A ideia que a gente tem aqui, irmãos, né, é de justamente um ato de adoração, né? Eu já ouvi algumas pregações sobre esse texto e tal, né, que relatam, Maria foi lá, né, ela fez um ato de agradecimento, pegou um vinho precioso, colocou, ofereceu para Jesus, e fez ali um ato e está tudo certo. Mas o que eu queria, nessa manhã, que nós olhássemos, né, com calma, foi entender que Maria fez muito mais do que isso. Não foi simplesmente um ato, não foi simplesmente uma ação, mas sim um ato que tem muitos e muitos significados, muitos significados. E esses significados foram entendidos por Jesus. Vamos caminhar um pouquinho o texto, depois a gente volta. Verso 4. Indignaram-se, pois, entre si e diziam, para que esse desperdício? Quem que se indignaram? Muito provavelmente, lá nos outros textos, quem que estava junto com eles ali? Quem que andava com Jesus? Os discípulos, né? E lá no Evangelho de João vai falar que quem? O Judas foi o primeiro lá a já se revoltar, né? Falou, olha, coisa importante, né? Muito dinheiro sendo desperdiçado. Na cabeça de Judas, era um desperdício. Mas e na cabeça de Jesus? Indignaram-se. Os demais apóstolos também. Também. Não era só... O Judas foi o que teve a coragem, né? De falar, os outros concordaram. Né? Indignaram-se, né? E mais do que isso, tinha outras pessoas, provavelmente Lázaro também pudesse estar ali, né? Outras pessoas estavam ali, né, celebrando Jesus em Betânia. Porque o que aconteceu logo depois ali? Jesus ia para onde? Isso, Jesus ia subir para Jerusalém, para ser morto e crucificado. Então era uma celebração ali, eles estavam celebrando ali, né, encontrados ali, todos ali com Jesus. E acontece isso, eles se indignaram com aquela questão. Verso 5. Que desperdício! Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários, está aqui, né, que era o valor dele, e dar aos pobres. E murmurava contra ela, olha, o que essa mulher está fazendo? Desperdiçando, jogando fora, em vez de estar dando para quem de fato, de verdade, precisa, que é os pobres. 6. Mas Jesus disse, deixai, porque... Por que os molestais? Por que vocês estão, né, molestando essa mulher? Por que vocês estão fazendo isso com ela? Ela praticou boa ação para comigo. Isso foi aceitável diante de Jesus. Jesus aceitou aquilo que aquela mulher já havia feito. 7. Porque os pobres sempre tens convosco, e quando quiseres podeis fazer bem, mas ainda nem sempre me tens. A minha hora está chegando. Engraçado que os discípulos estavam com Jesus o tempo todo e nunca entendiam isso, né? Era sempre necessário Jesus estar relembrando. Verso 8. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. A gente vai ver isso mais para frente. Verso 9.
Em verdade vos digo, onde for pregado o Evangelho, todo mundo será também contado que ela fez para a sua memória. Irmãos, queria trabalhar aqui alguns pontos importantes daquilo que Maria fez. Porque de fato, de verdade, né, lembra que eu falei para vocês, isso que ela estava fazendo é muito mais do que um ato. Ela demonstrou ali coisas importantes que o verdadeiro seguidor de Cristo, alguém que se importava com Jesus, alguém que entendia que estava diante do Mestre, tinha que fazer. Mas aquilo não estava sendo entendido pelas outras pessoas, mas Jesus, sendo Deus, entendeu tudo o que ela fez, e mais do que isso, Jesus conhecia o seu coração. E eu numerei aqui algumas coisas que ela fez, que eu acho que seria importante para nós entender a partir daquilo que Maria fez, e porque também isso está guardado nos evangelhos, e Jesus diz aqui no verso 9, onde foi pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez. E qual o propósito? Algum propósito tem, não é só para contar uma história lá que aconteceu com ele, né? E pensando nisso, eu numerei aqui 7 pontos que a gente pode falar. Primeiro, ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Volta no verso 8. Ela fez o que pôde. O que estava no alcance dela fazer ali, ela fez. Ela estava numa casa, celebrando com Jesus. Provavelmente seria o último momento de celebração ali. E ela imaginou, essa é a oportunidade que eu tenho de agradar ao Senhor. Era ali um momento de gratidão. Gente, Marta e Maria eram irmã de quem? De Lázaro. E o que tinha acontecido com Lázaro? Provavelmente, né? Assim, um dos maiores milagres de Jesus, ou que tivesse tido um significado mais emblemático, que era ressuscitar alguém que estava morto há quantos dias? 4 dias. E aquele homem provavelmente estava ali, muito provavelmente estava ali, celebrando com Jesus o que alguém que estava morto ressuscitou. E Maria, sendo irmã de Lázaro, imagina, gente, a alegria de alguém que sepulta o seu irmão, que vê que ele já está lá morto faz 4 dias e de repente vê ele saindo vivo de lá. Dá para mensurar a alegria de um negócio desse? Não dá. Maria viveu isso. Ela teve o privilégio de estar com Jesus e ver seu irmão ressuscitar entre os mortos pelo poder de Jesus. E aquilo, né, lógico, gerou nela uma alegria tamanha, e ela estava ali diante do Messias, crendo que ele era mesmo o Filho de Deus, e ela fez o que pôde naquele momento ali. Ela fez algo que estava ao seu alcance, algo que era muito importante para ela celebrar, que para os outros era um desperdício, mas para ela era algo muito importante. E o que ela pensou? O que eu tenho de mais precioso? O que eu tenho de melhor? O que eu posso fazer em sinal de gratidão a Jesus por aquilo que ele fez por mim? E sem ela esperar, ela vai lá, enquanto Jesus está reclinado na mesa, quebra o vaso de alabastro e coloca lá. Quando a gente pensa, ela fez o que pôde. Até onde vai aquilo que a gente pode fazer com Jesus? O que a gente pode fazer? O que de fato a gente pode fazer de melhor? E outro dia eu estava lendo um negócio, e um povo na Alemanha que chamava os moravianos. Alguém já ouviu falar? Os moravianos. Foi um movimento de oração que aconteceu na Alemanha, que durou praticamente 100 anos, esse movimento. E houve ali mesmo, né, não só um movimento de oração, mas houve ali um chamado grande a um povo que realmente entendeu o que era ser cristão. E esses moravianos, eles ficaram, houve um reavivamento tão grande ali, que eles começaram a querer transmitir aquilo para outros lugares. Aquilo que eles estavam vivendo, aquilo que eles estavam sentindo, eles queriam que outras pessoas pudessem sentir.
E eles começaram então a trabalhar, a se reunir, porque eles queriam enviar missionários para todos os lugares do mundo. Só que o que acontece? Muitas pessoas que estavam ali não tinham condições, não tinham dinheiro para ajudar, ao ponto, porque eles reuniam para enviar missionários. Mas eles estavam vivendo aquilo numa intensidade tão grande que chegou ao ponto de que pessoas que não tinham condições financeiras de ajudar para que as pessoas financeiramente contribuindo para que os missionários fossem enviados, eles se vendiam como escravos. Eles se vendiam como escravos para que o recurso arrecadado com a venda da sua própria vida pudesse servir para o envio de um missionário para outro país. Gente, não é ser vendido um dia, não é trabalhar uma semana, não é trabalhar um mês, é ser vendido como escravo para a vida toda. Será que dá para mensurar, né? Quando eu ouvi essa parte do texto, eu fiquei pensando nisso. Eu lembrei disso. E às vezes a gente tem dificuldade de fazer uma oferta missionária, por exemplo, né? Entre outras coisas. O que você pode, né? Até onde você pode? No caso deles, era se vender como escravo para enviar um missionário. No caso de Maria, ali era fazer o que ela podia. E diz aqui o texto. Ela fez o que pôde, que estava ao alcance dela. Segunda coisa, ela fez da melhor maneira. Por que da melhor maneira? Jesus estava ali ao lado dela. E o que ela fez? Diz o texto. Volta lá no 2 para eu repetir. No 2 não, no 4. No 3. Trazendo um vaso de alabastro preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. O que ela fez? Né? Porque eu falei, ela podia ter lá, né? Tem meio litro aqui, vou derramar umas 100 gramas aqui, Jesus vai ficar, uns 100 ml aqui, já vai ficar satisfeito. Ela quebrou o vaso. Tudo. Não sobrou nada. Ela fez da melhor maneira que ela podia. Ela quebrou o vaso como se nosso Senhor, tudo que eu tenho aqui, que é importante, que é muito precioso para mim, eu vou quebrar o vaso e derramar. E lá no outro texto diz que esse vaso foi escorrendo, né, da cabeça de Jesus pelo seu corpo até chegar aos pés. E ela fazia o quê? Enxugava os pés do Senhor com o quê? Com os seus cabelos. Se fosse 100 ml, não ia chegar no pé de jeito nenhum, né? Mas como era mais de meio litro, né, esse perfume foi escorrendo, e aquilo foi, né, para toda a casa escorrendo, e chega aos pés de Jesus, e ela começa a enxugar os pés do Senhor Jesus com seus cabelos. Irmãos, ela fez como? Da melhor maneira. Ela fez com totalidade, com integridade. Ela falou, Senhor, tem tudo que eu tenho que eu vou oferecer para o Senhor com toda a integridade, com tudo que eu posso fazer, eu vou quebrar o vaso. Gente, o vaso de alabastro era caro. Era um vaso de pedra, lindíssimo, de pedra. Não, eu posso quebrar o vaso, eu vou quebrar o vaso, por quê? Porque o Senhor merece receber tudo com integridade. Então o que ela fez? Ela fez da melhor maneira, ela derramou tudo. Podia ter sido diferente? Podia. Não. Mas ela quis fazer com integridade. Ponto 3. Ela fez o que ela pôde. Ela fez da melhor maneira e ela fez sacrificialmente. Sabe por quê? A gente pode perguntar assim, mas como que uma mulher vai ter na sua casa um vaso de alabastro com um tanto de perfume desse guardado? Aí a gente tem que
entender um pouquinho a cultura judaica. O que acontecia na cultura judaica? A moça, a mulher, no caso, era uma forma dela guardar o dote dela, que no caso ali podia ser o perfume, né? Então ela ia guardando aquilo ali, porque quando havia a celebração do casamento, ela tinha lá o dote, ou os recursos. Então, muito provavelmente, Maria, ali ela estava guardando aquilo para um momento importante da vida dela, que seria quando ela fosse realizar suas bodas. Mas aí, olha como é que a coisa muda. Ela enxergou naquele momento ali, ao estar diante de Jesus, aos pés de Jesus, algo que muito maior, muito mais importante do que o recurso do seu casamento. Ela fez aquilo que? Sacrificialmente. O que é sacrifício? Qual que é a ideia de sacrifício? A ideia de sacrifício, irmãos, é aquilo que custa algo. Porque dar aquilo que às vezes não custa é fácil, né? E a gente sempre tem mais ou menos essa ideia, né? A gente sempre está disposto a doar, às vezes, aquilo que não custa. Mas Maria ali, ela fez isso sacrificialmente. Aquilo que custaria muito para ela se dispôs a oferecer para Jesus, porque ela achava aquilo infinitamente mais importante. Ela queria de fato, de verdade, dar tudo que ela tinha naquele momento para o Senhor Jesus. Ela fez sacrificialmente, ou seja, aquilo que custava, aquilo que tem valor, aquilo que é importante. E ela fez isso sem pensar, foi lá, pegou, quebrou, derramou, ofereceu para o Senhor Jesus, começou ali a secar os seus pés ali, e eu fico imaginando a cena. Enquanto Jesus estava ali à mesa, ela ali, secando os pés do Senhor Jesus. Só que aquilo, irmãos, gera o quê? Gerou uma reação, né? Gerou uma reação da plateia, vamos dizer assim. Mas outra coisa, Maria fez isso sem o quê? Sem se preocupar com as críticas, com as reações. Ela simplesmente foi lá e fez, ela não pensou em ninguém. Ela pensou em agradar o Senhor, em oferecer um sacrifício ali, em fazer aquilo que era necessário para o Senhor Jesus, sem se preocupar com o quê? Com os outros. Olha quanta coisa importante a gente pode aprender com essa Maria. Ela fez o que pôde. Ela fez da melhor maneira. Ela fez sacrificialmente. Ela fez sem se preocupar com os outros. Ela estava ali, adorando o Senhor Jesus, secando os pés do Senhor Jesus. E aí eu fico pensando, quanto que a gente se preocupa com os outros? A gente. Às vezes, sem fazer muito menos que a gente pôde. Às vezes fazendo de uma maneira... Qual palavra que eu vou usar aqui? Uma maneira muito pequena, muito fraca. Sem exercer sacrifício nenhum. Muitas vezes. E se preocupando com o que os outros vão pensar. Maria não. Mas aí o que acontece? Vai gerar uma reação ali. Verso 4. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício? Na cabeça, gente, a gente precisa focar em uma coisa importante. O que a gente precisa focar no que é importante? É focar naquilo que é o nosso alvo. O alvo de Maria ali era agradar a Jesus. Na cabeça dela, ela estava fazendo aquilo que era importante e maravilhoso. Na cabeça dos discípulos, que eram ali seus amigos, o corpo de Cristo ali. Né? Não era o corpo de Cristo que estava ali? Seguidores de Jesus. Os discípulos, as mulheres, estavam ali, comungando,
sentados à mesa, comendo. Na cabeça de Maria, ela estava fazendo o que era melhor. Na cabeça dos discípulos, era desperdício. Complicado, né? O que mudou ali? O alvo, o objetivo. O que ela queria fazer e aquilo que os discípulos achavam que era mais importante. Mas ela foi aprovada por... Mas esse ato foi aprovado ou rejeitado? Foi aprovado por Jesus. Porque Jesus conhecia o coração dela. Diz o texto, indignaram-se. Como Davi falou, não é só, para que isso, bobagem, jogando isso. Não, eles ficaram indignados. Aonde já se viu um negócio tão caro desse, desperdiçando, jogando na cabeça de Jesus? Aproveitem isso. Vai se aproveitar isso para quê? Porque desperdício é aquilo que não tem. Aproveita. Para que esse desperdício de bálsamo? Aí olha o que vem na cabeça deles. Sim. Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar aos pobres. E murmuravam contra ela. Onde já se viu essa mulher quebrando os perfumes, jogando fora aí? Que isso? Se vender isso aí, pegar um dinheiro, for lá comprar um monte de cesta básica e dar para os pobres, não é muito melhor? Depende do ponto de vista. Do ponto de vista de Jesus, não. Por que não? 6. Mas Jesus disse, deixai-a. Por que molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Será que Jesus está querendo dizer assim, os pobres não precisam de comida, não, o importante é agradar eu, que esquece dos pobres. Não, pelo contrário. Jesus, em outra passagem bíblica, diz o quê? Com relação aos pobres. Entendeu? Que tem aos pobres. A gente vai ser cobrado. Porque Jesus disse, quando vocês deixaram de ajudar, quando deixaram de receber, quando deixaram de doar, quando deixaram de fazer a qualquer um desses pequeninos, deixaram de fazer a quem? A mim mesmo. Então, esse fato aqui não quer dizer, não é que Jesus está querendo dizer que os pobres não precisam de comida, pelo contrário. Mas em primeiro lugar, precisa o quê? A gente precisa entender o quê? Que esse sinal de caridade, de ajudar o pobre, ajudar o outro, gente, é o quê? É consequência de alguém que entendeu que amar a Deus, servir a Deus, crer no Senhor Jesus, tem como objetivo ajudar o próximo. E hoje, às vezes é um grande problema das igrejas, as igrejas confundem isso. Caridade, serviço, com amor a Deus. Ou seja, se eu sou bonzinho, faço bem, eu estou com ponto com Deus. Se eu não faço isso, não tem mais. A gente sabe que o mundo, e as igrejas hoje, por aí afora, vivem esse contexto. É uma troca. Mas a gente sabe que a salvação é pelo quê? Pela graça, não é pelas obras. Nós não vamos conseguir nada assim. O que é necessário é a gente agradar a quem? A Deus. E Maria, ali, quando ela teve essa oportunidade, ela não pensou duas vezes. Primeiro eu vou agradar a Deus, é o que eu tenho, o que eu posso. Ela fez aquilo ali de uma maneira íntegra, total. Era a oportunidade que ela tinha. E ela fez isso, e aquilo, mais do que simplesmente agradar a Deus, aquilo tinha um significado muito importante. Ela fez com a pessoa certa. Ela fez para o Senhor Jesus. Era a oportunidade, o momento que ela tinha de fazer ali. Irmãos, isso também é muito importante. No momento certo, na hora certa, para a pessoa certa. E às vezes eu fico pensando, é igual a gente tem um problema sério. A gente às vezes não aproveita as oportunidades. Por exemplo, é fato a gente pensar nisso. A pessoa está doente lá, às vezes
estado terminal, uma doença grave e tal. E a gente podia sair de casa, ir lá, visitar, pregar o evangelho, falar de Jesus e tal. Às vezes é tão parente e a gente não vai. E aí, de repente, 3 horas da manhã, toca o telefone, o fulano morreu. Aí a pessoa já levanta da cama e vai trocar de roupa e pegar o carro. Nossa, nós temos que ir! E fazer o quê? Essa pessoa já morreu. É que às vezes o sentimento de remorso é maior do que o da gratidão. Um monte de coroa de flor, mas ninguém nunca foi lá levar um botão de rosa, né, para a pessoa, às vezes só um só para ela poder cheirar. E o defunto vai cheirar o quê ali? Simplesmente porque a gente não fez as coisas certas na hora certa, no momento que precisava. E no caso de Maria aqui, isso tem um significado muito importante. Ela praticou boa ação para comigo. Verso 7. Por que ela praticou uma boa ação para com o Senhor? Porque os pobres sempre têm convosco que quando vocês quiserem, podeis fazer bem, mas a mim nem sempre me tendes, era a única oportunidade. Não temos, né? Isso. Não temos, às vezes é um desperdício do nosso tempo com outras coisas, mas não tem o tempo com Jesus mesmo. Com aquilo que não é nem com Deus, é com aquilo que é mais importante. O que era o mais importante naquele momento ali? Estar com Jesus, não era dar comida para os pobres. Ah, não precisa dar comida para os pobres? O que Jesus falou? Os pobres sempre tendes convosco, e quando quiseres poder fazer bem. Mas a mim nem sempre me tem. O que ele está querendo dizer? Daqui 2 dias, estou subindo aí, um abraço. O pobre vai estar aí a vida inteira para vocês ajudar. Pode fazer o que vocês quiserem. Ela fez boa ação para comigo. Isso é importante. Ela soube identificar a gente. Esse é o ponto. A gente saber identificar o que é mais importante. Eu sempre falo isso, até na questão do trabalho. A gente tem muita coisa para fazer. Muita coisa para resolver. O que a gente precisa identificar? A prioridade. Se você não identificar a prioridade, você vai se perder. E na vida cristã é a mesma coisa. Qual que é a prioridade? O que eu posso fazer nesse momento? O que está à minha disposição? O que eu posso fazer hoje? Marta, o que ela podia fazer hoje é dar o que ela tinha de mais precioso, da menor maneira, sem se preocupar com os outros, fazendo isso com urgência, com adoração, com integralidade, com totalidade. Por quê? Não tinha mais oportunidade. E quando a gente fala de servir a Deus, de ser cristão de verdade, isso envolve a todo momento, gente. Se Jesus voltar amanhã, nossa, eu ia fazer tanta coisa, tinha tantos projetos para fazer, ficou tudo para trás. Ou se você, qualquer um de nós sair aqui daqui a pouco e bater as botas, a mesma coisa. As coisas ficaram aí, as pessoas ficaram aí, e aquilo que a gente podia ter feito, a gente não fez. Simples assim. O que Jesus está querendo dizer? Mas a mim nem sempre tem, vocês não vão ter mais. Olha o que diz o verso 8. Ela fez o que pôde. Antecipou-se ao ir para a sepultura. Isso aqui tem um significado importante. Irmãos, no ministério de Jesus, ele sempre foi acompanhado por quem? Pelos discípulos. Quem mais? A palavra de Deus diz que durante a trajetória de Jesus, existiam pessoas que bancavam o ministério de Jesus. Quando eu falo bancar, não é dar dinheiro, mas que supriam Jesus no seu ministério. Jesus andou pela região da Galileia por mais de 200 cidades. Imagina aquelas pessoas andando junto com Jesus. Era Jesus, os seus discípulos, já são 13. Mais alguns seguidores, entre eles algumas mulheres. Diz a palavra de Deus que eram essas mulheres que davam os donativos. A gente pode falar Maria Madalena, Joana, Susana, que são citadas na Bíblia. Mulheres que ajudavam nos donativos ali. Que davam os recursos.
Lógico, era Deus que estava provendo. Mas elas eram usadas, essas mulheres eram usadas, elas seguiam Jesus. Onde Jesus estava, elas estavam atrás ali, estavam ajudando. E, né, gente, não é igual hoje. Você chegava num lugar, imagina Jesus chegava numa cidade, pegava o evangelho, não tinha restaurante self-service, não. Chega lá, vamos comer, né, servir o prato, aqui todo mundo come, está aqui o dinheiro. Não é assim, não. Tinha hotel disponível? Hotel não tinha. Eles precisavam ser, o ministério de Jesus tinha que ser suprido. Alguém tinha que fazer comida, tinha que arrumar um lugar para deitar, alguma coisa, e essas mulheres estavam ali sempre do lado de Jesus, cuidando ali, e Jesus sempre com elas ali, oferecendo o ministério, e era isso que estava acontecendo. Provavelmente essas mulheres também estavam aqui juntos, celebrando, era o último momento, Jesus estava para subir para Jerusalém, e ele mesmo diz. E o que acontece? Jesus é morto, crucificado. Jesus vai lá, está na cruz. Que horas Jesus morreu? 3 horas. Né? Da tarde, né? Nosso horário. Jesus precisava cumprir todo um ritual. Antes do outro dia. Que Jesus precisava ser sepultado no mesmo dia, não é isso? Naquela região, que até 18 horas, isso. Quem estava crucificado teria que morrer. Mas tem um problema. O Jesus era diferente. Qual que era o problema? Qual que era o problema? Jesus era um simples homem que foi crucificado? Não. Foram lá para Pilatos, o centurião, não, falaram, Jesus está morto, tem que tirar ele da cruz, tem que descer, tem que preparar. Ele falou, opa, não, quero ver certinho. Estão falando que esse homem aí ressuscita? Chama o guarda lá, o chefe do centurião. O chefe chamou o chefe do centurião, ele morreu. Agora vamos preparar. Qual que é preparar? Ir lá, comprar o lençol, lá, os panos, né? Aí alguém vai sepultar onde? Tem um tal do Zé de Arimateia. Então tem que preparar o túmulo e tal. Foi lá, pegou os panos, desceu da cruz, levou, chegou lá, empurrou a pedra, foi lá dentro. Aí a coisa já estava caminhando para o horário, né? Foram lá, embalsamar Jesus lá, vou usar essa palavra aqui, né? De qualquer jeito lá, o negócio errado. Foi lá, colocou a pedra e estava lá. Quem que estava lá acompanhando tudo isso? Os discípulos? Quando Jesus foi crucificado, quem que estava lá com ele? Só tinha um dos discípulos, João. E quem mais? As mulheres, gente. As mulheres estavam lá. Todas elas, olhando lá. Os homens correram tudo, as mulheres ficou. O que acontece depois? Depois as mulheres vão lá e vão querer fazer o quê? Essas mesmas mulheres, Maria Madalena, o que elas prepararam? Os perfumes, os bálsamos, elas queriam fazer o quê? Fazer da maneira certa, correta, né? Aquilo que devia ter sido feito com o Senhor Jesus, porque para elas aquele não era um homem crucificado, para elas aquele era quem? Messias. E elas vão lá, preparam tudo, né? Os incêndios, as ervas, tudo que devia ser feito mesmo com Jesus, e vão aonde? No túmulo. Quando elas chegam lá, como é que está a coisa? A pedra estava removida. Foi possível fazer o embalsamento lá, fazer lá? Foi possível ungir o corpo de Jesus lá? Não. E aqui? Não vou deixar passar essa. Eu vi um pregador dizendo que as mulheres que foram lá, viu bem? Elas estavam cheias de demônios. Então foi perguntado a elas por que procura entre os mortos por que vive? Eu estou perdido. Quem falou, quem respondeu isso para ela foi o anjo, né? Isso. Mas que elas foram lá possuídas de demônio, mano. O pregador que está vindo. Eu ia perguntar para ele se era igreja satanista, né? Fica longe disso que é perigoso. É, pela vez.
Mas tem gravado. Então, Não, eu ia perguntar para ele se é igreja satanista, pode ser. Também você não sabe, às vezes o cara é satanista. Eu tenho isso, né? Mas só para voltar aqui o assunto, olha que coisa. O que Maria fez? Ela fez o que? Hoje. O que é antecipar? É fazer antes. Ungir-me para a sepultura. Aquilo que não foi possível ser feito lá pelas mulheres lá. Maria já tinha feito. Quem falou isso? Jesus. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Essa mulher está fazendo o que ninguém de vocês pode fazer. Ela se antecipou, ela está me ungindo agora para a sepultura. Agora sim eu posso ser sepultado. Porque Jesus sabia que lá depois ele não poderia ser. Estão vendo a importância disso, gente? A grandeza disso? Como isso, aos olhos dos discípulos, era desperdício. Mas aos olhos de Deus, era algo que precisava ser feito, cumprido. E Maria estava sendo usada ali tremendamente. Só que Jesus vai mais longe, já vou terminar. Verso 9. Em verdade vos digo. Gente, toda vez que você vê Jesus passando, em verdade vos digo, é porque ele presta atenção no que eu estou falando. Em verdade digo, onde for pregado em todo mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Lambari, Minas Gerais, Brasil. Hoje é dia, que dia mesmo? 10, 11. 10 de dezembro de 2023. 2000 e tantos anos depois. 2000 anos mais ou menos um pouquinho. O que está sendo contado aqui? Que aconteceu o fato lá naquele momento. O que essa mulher fez. O que ela fez, né? Irmãos, o que ela fez foi contado para o quê? A memória sua para a eternidade. O que o Judas fez? Ele criticou e traiu. Quando a gente fala de Judas, a gente lembra do quê? Um traidor. Quando a gente fala de Maria, a gente fala de alguém que deu o seu melhor. E ela hoje está sendo lembrada por isso. Né? Onde for pregado o Evangelho, todo mundo, eu vou contar a história. Ela também contado o que ela fez, porque ela fez isso de uma maneira muito íntima. E o nome dela sempre será lembrado por aquilo que ela fez. Eu quero resumir tudo isso que a gente ouviu aqui com algumas coisas que essa mulher fez. O que ela fez? Ela fez o que pôde. Da melhor maneira que podia ter sido feito, fez com totalidade. Fez sacrificialmente, oferecendo aquilo como sacrifício agradável a Deus. Não se preocupou com as reações dos outros. Ela estava determinada a fazer o melhor para Jesus e fez, e não estava nem aí, que os outros estavam pensando. Depois, fez para a pessoa certa. Fez na hora certa, na hora que ela podia fazer, ela fez. No tempo certo, aquilo estava já preparado para Deus, porque ela que ungiu o Senhor Jesus, antecipadamente. Sem imaginar que provavelmente ela teria a chance de fazer aquilo de novo. Mas o que é o mais importante? O nome dela está gravado. E aí eu fiquei pensando de mim mesmo, de nós como igreja. A gente vai passar por esse mundo como Judas. Judas era discípulo. Ou a gente vai passar por esse mundo como Maria. Tem um missionário, foi para a África, muito tempo, David, eu esqueci o nome dele agora. Ele era inglês. E ele fez um trabalho na África, um missionário muito grande, eu esqueci o nome dele agora.
muito grande na África. Depois eu vou lembrar. E ele ficou mais de 35 anos fazendo um trabalho missionário na África e nunca quis deixar a África, mesmo vivendo, né, uma situação muito diferente do que alguém está acostumado a viver na Europa. E ele morreu lá na África. E como ele era missionário, né, a igreja de Londres quis lá buscar o corpo, né, para enterrar ele, né, na Europa, lá em Londres. Quando eles chegaram na África, o pessoal falou, não vamos deixar. Não, mas tem que ir legal, tem que levar, então não. Então o coração dele vai ficar aqui. E aconteceu isso mesmo, eles foram lá, abriram lá o corpo do homem, arrancaram o coração dele, e o coração dele ficou enterrado lá na África, e o corpo voltou para Londres. Hoje, nesse lugar lá na África, lá em Malawi, que ele está enterrado lá, existe um templo lá, que é um templo até simples, de chão batido, e existe lá um memorial, é David, eu esqueci o nome dele agora, em memória de David e tal, e é um dos lugares... Hã? Livingston, né? Existe um memorial lá, e é um dos lugares mais visitados pelas pessoas, pelos crentes hoje, pela história que aquele homem construiu, de visão missionária, de implantação de igreja e tal, e existe lá. E na Catedral de Windsor, que é lá em Londres, na Inglaterra, está lá o corpo dele enterrado junto com os reis, com os nobres, e também é um dos lugares mais visitados da Catedral, na Inglaterra. Ou seja, a mesma frase que está escrito lá, na África, também está escrito lá na Catedral de Londres. Aquele homem deixou um legado muito grande no que ele fez. E o nome dele vai ser guardado no coração das pessoas, e o legado que ele deixou para muitas e muitas pessoas por tudo aquilo que ele fez. Gente, eu não estou falando de deixar legado de reconhecimento humano. Estou falando de deixar legado naquilo que Jesus realmente ama, que é uma vida que tem sentido, uma vida que é devota, uma vida que se esforça, que se sacrifica, que entrega, né? Aquilo que eu falei, daqui a 20, para uns 20, para outros 30, para outros 50, para outros 100. Ninguém vai se lembrar daquilo que a gente fez aqui, deixou, construiu, ou tinha ou não tinha. Mas talvez a gente possa ser lembrado por aquilo que a gente fez, principalmente para Deus, né? E que é aquilo que vai ficar gravado na eternidade, né? Isso que Maria fez aqui era uma mulher simples. Maria era uma mulher simples, mas que tinha entendido realmente o que ela precisava fazer, que era agradar a Deus, se dispor nas mãos de Deus e dar tudo que ela tinha em sacrifício ao Senhor. E olhando, né, para essa pessoa, para a imagem de Maria, a gente possa entender que o mais importante não é ter uma mensagem gravada na nossa lápide. Aqui já fulano, não sei das quantas. Mas as memórias que a gente pode deixar no coração de outras pessoas, na vida de outras pessoas, isso com certeza é o mais importante. Que Deus possa trabalhar isso no nosso coração, no exemplo de Maria, e que a gente possa fazer tudo no tempo certo, na hora certa, por Senhor Jesus. Amém? Na hora do essa comparação que ele faz com a mulher lá, Maria, tudo que ela estava no mundo, é aquela comparação que ele vai ficar no Maru. Um dos dois reclama uma coisa doida, e aqui mataram o rei. Jesus chama ele de inferno, eles não sabiam que havia profecia que morreria, mas estaria. Ali foi que ele tinha que a mulher já estava com os demônios, que eu estava acreditando que A grande questão é o seguinte: a gente, para duvidar, é muito simples. Alguém, para duvidar, precisa estar possuído? Não. A dúvida, a falta de fé, é inerente ao homem, a crente,
A falta de fé é inerente ao crente, ou não é? É, inerente ao crente. Todos, os dois do caminho de Emaús, e as mulheres eram todas de Cristo, eram todas convertidas. Não tinha ninguém de maneira. Mas provavelmente homens o quê? Como qualquer um de nós, que diante das circunstâncias, né, não é que perderam a fé, mas estavam ali sofrendo. Nós né? estávamos enxergando aquele momento a Isso, verdade espiritual. a verdade espiritual. O que Jesus quis dizer, tanto para o caminheiro de Emaús? Se fosse assim, Jesus nem ia aparecer para eles, né? Mas pelo contrário, né, ele foi lá e Jesus fala para eles assim, ué, eles mesmo depois, né, um diz para o outro assim, puxa vida, mas não nos ardia o coração enquanto nós falávamos com o Senhor Jesus? Né? O que significa isso? Eles estavam em plena convicção de fé, né? Então não tem como estar endemoniado. Eles estavam apenas sendo humanos como qualquer um de nós, que caímos na fé, que fraquejamos na fé, somos deficientes na fé. Não precisa de demônio não, gente. A falta de fé do homem é capaz de fazer coisas terríveis. Na verdade, eu acho que as pessoas hoje em dia, elas usam o demônio. É que é fácil, né? Aí o demônio, quando você tira a responsabilidade, quando você coloca a responsabilidade no demônio, você tira a sua. Então, ali, Lembrando também que essa Maria não era a Maria mãe de Jesus. E talvez se fosse a mãe de Jesus, eu acho que nós, como mães, seria possível a gente quebrar o vaso de alabastro, derramar no nosso filho, né? Mas ali foi realmente prova mesmo, porque ela não era Maria. é porque Jesus falou ali que ele escolheu 12 discípulos entre os 12, não era diabo, né? Predestinado. Predestinado para o mal, né? Diabo não é porque diabo existe só um. Mas não é bem. Não, é um termo, né? É um termo. Diabo quer dizer adversário. Adversário, isso. Era adversário. Muito bem, vamos orar? Está em pé? Senhor, queremos agradecer pela tua palavra que sempre nos adverte, nos exorta, nos desafia a termos uma vida mais comprometida, dedicada e de plena adoração a ti. Agradecemos o privilégio de estarmos aqui reunidos para te cultuar e que possamos, através do nosso viver diário, estarmos tendo um viver que eleve o teu nome, um caminhar digno do teu nome e com ações e reações que estejam na direção do teu Espírito em conformidade com a tua palavra.